Mais uma vez, boa tarde a todos, a nós aqui presentes, as pessoas que estão em casa também me ouvindo, boa tarde. E com a graça de Deus, com a graça do nosso Pai, estamos iniciando mais um dia de aprendizado, de conhecimento. Então, com a graça de Deus. A mediunidade, hoje eu vou falar sobre a mediunidade dos animais. Tá? Até para mim foi uma surpresa, um conhecimento fantástico, porque eu não sabia que eles tinham mediunidade. Eu desconhecia isso. E acredito também que muitas pessoas também desconhecem a mediunidade deles, porque eles são médios. O gato, o cachorro, o passarinho, a baleia, todos esses animais, o passarinho, né? Todos esses animais, eles são médios, tá? Só que eles trabalham a mediunidade deles diferente da nossa, tá? Nós temos que fazer trabalhar a nossa parte espiritual, mediúnica, numa casa de caridade. A gente vem, faz o nosso trabalho, né? Que é um dom que a gente tem, graças a Deus, que já vem já desde berço. Aí a gente, conforme o nosso tempo de evolução, a gente vai descobrindo esse dom, os nossos mestres vão nos mostrando, vão nos apresentando, vão se apresentando, vão mostrando esse dom que a gente tem, esse compromisso com Deus e com toda a espiritualidade que nos conduz, porque nós temos os nossos anjos da guarda, como é bom, a gente chama assim, né? Nossos anjos da guarda, nossos guias, como nossos mentores, como cada um achar. Então, que nos guiam aqui no plano. Tá? Então, por isso que eles usam a gente, por isso que nós somos esse instrumento nas mãos deles, porque eles precisam estar aqui para atuar, né? E eles atuam através de nós, do nosso aparelho. Tá? Eles são invisíveis. Ninguém vê. Tem pessoas que até, né? Mas a gente sente quando o espírito de luz está nos acompanhando. A gente tem essa capacidade de percepção, de sentir. Tá? Quando ele está nos acompanhando, quando é um espírito de obsessão, quando é um espírito de luz, a gente sente isso perto da gente. E os animais, eles não trabalham a mediunidade dele da forma que a gente trabalha. A mediunidade deles, vou falar sobre animais domésticos, tá, gente? É o cão e o cachorro. É o cão e o cachorro. O cão e o gato. Cão e cachorro. Desculpa. É o cachorro e o gato, tá? Porque são animais domésticos que estão ali perto da gente e eles vêm para evoluir, porque é através de nós que eles evoluem, tá? Através dessa convivência com a gente, que eles passam a se humanizar. Tá? Então, a gente tem esse papel, essa função de ajudá-los na caminhada deles terrena, tá? Porque eles não falam, né? Mas eles têm sentimento, eles têm emoções iguais a gente, tá? Vou fazer uma pergunta. Todos acreditam que os animais têm alma? Acreditam, né? Sim, eles têm. Tá? Porque eles têm sentimentos, eles têm emoções, eles têm as mesmas doenças que a gente tem, eles também têm. Tá? Eles têm ansiedade, eles têm nervosismo, eles têm depressão, eles têm tique nervoso, eles têm Alzheimer, eles têm dor nas articulações. Até o passarinho tem, tá? O passarinho tem também essas dores nas articulações, eles têm. Tá? Então, tem câncer. Tá? Só que a gente que é responsável por eles aqui no plano, a gente tem que
cuidar deles, né? Procurar os veterinários, dar-lhe uma alimentação adequada, enfim, os remédios, coisa e tal, para cuidá-los, né? Porque eles não sabem se cuidar sozinhos, eles são dependentes de nós, tá? Então, a gente que tem que fazer por eles, tá? Esses cuidados especiais, nós que temos que fazer. Então, eles não têm essa noção, né, de ir para um médico, se cuidar, né? A gente já tem. Se que não está bem, a gente vai procurar socorro médico. Mas eles não. São dependentes mesmo de nós. Eles têm os mentores que cuidam deles, tá, gente? Eles têm esses anjos que cuidam deles aqui. Cada animalzinho desse tem, tá? Então, eles são muito bem acompanhados. E eu achava que eles estavam aqui entre nós só para distrair, né? Para preencher o espaço, eu achava isso. Mas depois algo me veio à mente, aí que eu acabei entrando no estudo e veio a mediunidade dos animais. Eu pensava que só nós que éramos médios, só nós humanos que tinha mediunidade. Né? O cavalo tem, tá? O cachorro, o gato, ele é considerado como reikiano. Tá? Vocês podem perceber que o gato, às vezes, chega perto da gente, faz assim, ó, com as patinhas deles. É gostoso, né? Pode perceber. Ó, aquilo ali, ele está tratando espiritualmente. A gente não entende, mas ele sabe por que está fazendo aquela terapia ali, aquela massagenzinha ali. Tá? Inconsciente, né, gente? Ele sabe. A espiritualidade que está com ele, né, conduz ele a... Ele sabe os pontos que a gente está com dor. Tá? Por isso que às vezes você sente o gato deitar num certo local em você. Às vezes deita no estômago, às vezes deita no braço, às vezes perto da cabeça. Vocês podem reparar isso. Ele está cuidando de vocês, cuidando da gente. A gente não entende, mas a espiritualidade que está com eles ali, sabe? Tá? E eles são vistos como reikianos. Bonito, né? Que gracinha. E os cachorros... Agora, a evolução dele é diferente do cachorro, tá? Eu vou falar sobre isso, é diferente. Cada animal tem uma evolução diferente, tá? A evolução do gato não é o mesmo do cachorro, a do gato do cachorro não é a mesma evolução do elefante, não é a mesma evolução dos animais da selva, não é, tá? Porque eles, na hora de desencarnar, na hora de reencarnar, eles reencarnam naquela espécie que está no mesmo grau de evolução dele. Deu para entender? Tá? Por exemplo, o cachorro não reencarna num gato. Tá? Um gato não reencarna no cachorro. O cachorro não reencarna num elefante. Jamais. O cachorro, o gato não reencarna num animal selvagem. Num tigre, num leão, numa tartaruga. Não, porque cada animal desse que eu estou falando tem a sua evolução. Então, eles evoluem de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua evolução. Tá? Todos têm um grau de evolução da cada espécie. Tá? Agora, vocês me perguntam, o cachorro pode reencarnar num ser humano? Sim, pode. Tá? Isso vai de muitas evoluções, tá? De muitas reencarnações, tá? Não é assim, já o animal reencarnou já no ser humano. Não, isso aí é coisa da espiritualidade, é tempo, tá?
porque eles têm alma, eles têm espírito igual a gente. Tá? Então, eles não. É assim que acontece. A baleia reencarna na baleia, tá? Porque a evolução dela é aquela. Tá? Ela não vai reencarnar num cachorro, num gato, jamais. Ela não vai reencarnar num passarinho, não vai. Cada um reencarna na sua espécie. Entenderam, gente? Isso. Tá? Por exemplo, o cachorro, quando morre, ele vai reencarnar em outro cachorro. Ele não vai reencarnar num gato. O gato, quando morre, vai reencarnar num gato. Tá? E quem determina a reencarnação deles são os tutores deles. Tá? Os tutores que determinam. Quando eles desencarnam, tem os tutores que avalia lá, eles vão para uma colônia, esses tutores avaliam a ficha de cada animal e eles que determinam qual lar que eles vão, para onde eles vão, eles sabem direitinho como é que foi a evolução daquele animal na Terra, a espiritualidade lá sabe direitinho. Os mestres espirituais responsáveis por eles sabem direitinho qual casa que ele vai reencarnar, tá? Qual local que eles vão, porque eles não têm livre-arbítrio, como nós temos. Né? A gente ainda pode escolher a família que a gente quer ir, meu pai e minha mãe ainda eu posso escolher, mas eles não têm livre-arbítrio como nós. Tá? Bom. Diz Chico Xavier, quem chuta e maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. Isso são palavras de Chico Xavier. Todo aquele que sente a influência de espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Todos nós somos médios, mas cada um com seu grau de mediunidade, de intensidade, de evolução, tá, gente? Mas todos somos, porque nós temos energias, tá? Então, nós nascemos com esse dom mediúnico. Nós nascemos. Uns desenvolvem, outros não, mas ele sabe por quê do não desenvolvimento mediúnico de cada um. Tá? Então, geralmente falo que quando a gente está sentada fazendo o trabalho espiritual assim, é muita dívida que a gente tem que resgatar, que tem que... eles falam isso. Tá? Não é à toa que a gente está sentada ali, porque tem questões kármicas. Né? O animal, eles não têm karmas não, tá, gente? Só nós. Tá? Só nós que temos karmas. Tá? Essas dívidas. Karmas são dívidas, tá? De outras vidas, dívidas com a alma, com o espírito. Isso são karmas. Tá? Então, o animal não tem isso, porque o animal, o cachorro, o gato, os animais são seres... eles não vivem na erraticidade da vida, na erraticidade. A gente já somos seres errantes. Nós somos. Nós cometemos erros. Nós temos consciência dos nossos erros. Tá? Nós somos seres conscientes. Tá? E a nossa faixa vibracional, ela vibra no patamar, numa faixa espiritual. Tá? Que a gente senta ali, aí tem nessa consciência que a gente tem que fazer o trabalho espiritual. O animal, na faixa vibracional, emocional. Ele só trabalha com o emocional dele. Tá? Ele vai trabalhando a espiritualidade dele através do emocional. Os animais têm alma? Sim. A resposta é sim, pois estão a caminho da evolução, como a gente. Só que eles evoluem da forma diferente da nossa. Eles evoluem dentre as espécies até se aproximarem do homem, como eu falei, né?
Ele se evolui dentro da espécie deles até se chegar a nós, até chegar aos nossos lares, né? As nossas casas. É pelo contato com o ser humano que os animais irão fazer a sua evolução e humanizar-se. Eu já falei isso. Estou lendo só para fixar mais a ideia. Portanto, eles têm alma, pois possuem os sentimentos semelhantes ao nosso. Eles são iguais a gente. Eles só não falam verbal como a gente. Né? Eles só não têm certas consciências que a gente tem. Tá? Do certo, do errado, eles não têm essa consciência. Nós já temos. Nós temos essa capacidade de percepção em termos de consciência. Tá? Eles têm consciência porque a gente, né? Nós vivemos na erraticidade, eles não. Tá? Eles não têm consciência dos seus erros. Eles têm sentimentos básicos, como eu falei. Medo, raiva, às vezes eles têm raiva, mas a raiva deles é diferente da nossa. Porque o que acontece? A gente quer brigar, a gente não perdoa, uma série de coisas, a gente guarda a mágoa, a gente guarda. Estou falando dessa raiva aqui, a raiva deles é momentânea. A gente não, aquela raiva fica ruminando dentro de nós. O animal não, gente. Ele sente a raiva no momento. Por que acontece às vezes a raiva dele? Às vezes vem por ciúme. Essa semana, minha filha tem 2 cachorrinhas. Como as 2 dormem junto com ela. Uma dorme coladinha, agarradinha com ela. Como minha neta estava lá com ela, aí ela dormiu pegou a Analice, dormiu com a Analice e tem 10 cachorrinhas, né? No dia seguinte, a bichinha, a outrazinha veio falar, a outra cachorrinha, a Moda, veio falar com a Cíntia. Gente, a Lupita avançou a outra, porque ciúme. Olha só, atacou por ciúme. Eles têm muito ciúme dos seus tutores. Muito mesmo. Então, a gente tem que ter certos cuidados, que no momento assim eles podem avançar, mas não por ciúme que faz eles ter esse impulso. Tá? Mas eles não guardam mágoa, rancores como a gente. Eles não guardam isso. Eles podem ter a raiva, mas a raiva é momentânea. Por exemplo, se tem alguém. E eles veem os espíritos, tá, gente? Se a gente está bem acompanhado, eles sentem, eles veem, eles sabem que a gente está com uma boa companhia. Se a gente tiver uma obsessão com os encostos ali, eles sabem, eles sentem também. O cachorro sente. Tá? Aí ele pode até atacar. Pode não, ataca. Porque ele está vendo algo que está ameaçando ele. É uma ameaça. Aquele obsessor para ele é uma ameaça. Tá? Que ele vê. Eles são mais perceptivos até que nós. Nós temos percepção? Temos. Mas a deles, muito mais um nível bem. Eles têm uma percepção num nível bem elevado. Tá? O gato, o cachorro, a percepção deles é maravilhosa. Bem mais, até que a nossa percepção, até mais. Tá? Então, eles atacam. Então, eles têm sentimentos de raiva, de medo, de rancor, eles não guardam isso, não. De ansiedade, depressivo. Pode observar, eles ficam depressivos, tristeza, eles têm tristeza, tá? Todos esses sentimentos que a gente tem, eles têm, todos. As doenças, eles têm, todos têm. Tá? É pólipo, é câncer no mamazinho, câncer de útero, tudo eles têm iguais a gente, porque eles têm alma. A alma deles é semelhante à nossa.
Os animais não são espíritos errantes como nós, que eu falei, né? Que a gente precisa estar numa casa espiritual, que a gente precisa ter a consciência dos nossos erros, né? Então, eles não são espíritos errantes. Nós já somos, sim. Tá? A gente erra o tempo todo, mas a gente tem que olhar e temos condição de reparar os nossos erros. Tá? Eles só não têm a capacidade de questionar e expressar seus sentimentos de forma racional, tá? Falar, mas seus sentimentos estão ali, na profundidade da alma deles. Os animais não evoluem como nós, eles evoluem pela força da natureza, tá? Ou seja, em situações que são alheias à sua vontade. Tá? Essa força da natureza, gente, quer dizer, como eu falei, como eles não têm esse livre-arbítrio, né, como a gente tem, de fazer as suas vontades, né, eles não têm. Né? A gente tem, né, esse livre-arbítrio de escolher se quer esse caminho, se quer aquele. Se eu quero comer essa comida, se eu não quero. Se eu quero trabalhar lá naquele lugar. A gente tem o livre-arbítrio das nossas escolhas. Agora, se vão ser boas ou não, aí cabe à nossa consciência. Tá? E eles não têm. Tá? Eles fazem as coisas que são os tutores que mandam, é a gente que manda, é a gente que induz eles. Eles não têm vontade própria. Tudo é a gente que, não é mesmo? A gente tem nossa vontade própria de agir como, né, de fazer o que a gente quer. Né? Seja bom ou ruim. Né? Ele já não tem. Então, e a maioria dessas situações de aprendizado deles acontece pelas forças externas, como eu falei. Tá? Portanto, os animais não precisam expiar dívidas. Por isso que eles não têm karmas. Porque eles não têm dívidas a pagar como a gente tem. Porque cada reencarnação nossa, a gente tem uma dívida a pagar. Meu espírito, minha alma tem. Temos dívidas. Tá? Então, por isso que a gente vive aqui. Esse mundo aqui é um mundo de tribulações e expiações. Tá? É para a gente mesmo, nós seres humanos. O animal não. O animal não tem dívida a pagar, o animal não tem karma. Mas a gente tem dívidas, né? E dívidas. Tá? O animalzinho, o cão e o cachorro, os animais já não têm o karma como a gente tem. O termo por força da natureza, por força das coisas, refere-se, eu já falei também, a organizações de espíritos superiores, tá? Agindo sobre os animais, falei isso, né? Que eles não poderiam se conduzir sozinhos. Então, os animais precisam dessas forças superiores para conduzi-los. Tá? Eles precisam dessa força. Os animais possuem espiritualidade? Sim ou não? Sim. Os animais, por ter uma dose de inteligência diferente da nossa, eles são aptos a ver espíritos, eles vê, por conta da energia emitida deles. Né? Tem seres humanos que vê, né? Espíritos que vê, são videntes, vê. O animal, eles vê. Tá? Por isso que acontece de, às vezes, uma pessoa está passando na rua perto de um cachorro, ele ataca. Por quê? Ele viu que não tem algo bom, eles vê encosto, né? Que tem algo encostado ali naquela pessoa.
aí ele ataca. Tá? Se o animal está latindo para o nada, o cachorro está doido, está latindo para o nada. Não está latindo para o nada, não. Ele está vendo algo ali, algo dentro da sua casa, algo em você, e ele está vendo. Ele vê a nossa aura, o que a gente não consegue muitas das vezes ver. O animal vê. O que está ali à sua volta. Pode. Uma vez um senhor, ele tinha mania, né, de colocar veneno em linguiça e jogar para os cachorros, que ele odiava cachorro. Só que ninguém sabia. Para todo mundo, era um senhor muito bonzinho, sabe? Muito educado. Mas quando ele passava perto do meu cachorro começava a rosnar, porque meu cachorro é muito tranquilo, muito sério. Um aviso. E aí eu falava assim, tem alguma coisa. Aí até que eu tinha descobrido o porquê. Ó, tá vendo? Os cachorros e meu cachorro. Gente, Eu gostava de ficar perto dele. beleza, ótimo, ó, confirmou agora. Ele não sabe falar, gente, mas ele vê. Então, a maneira dele mostrar que tem algo anormal ali, que algo agressivo, feio ali, ele latindo, ele atacando. Pode perceber que tem. Olha lá, viu? É isso aí mesmo. Cachorro. Tá? Aí descobriu, ó, através, olha como o animal trabalhou a mediunidade dele. Através do cãozinho, ela descobriu, né? O humano descobriu que aquele senhor não era tão bonzinho como pensavam. O cachorro acabou entregando ele. Olha a mediunidade aí sendo trabalhada. Tá? É muito bacana, gente, é muito interessante a mediunidade deles, muito, muito mesmo. Tá? Então, ó, parabéns, beleza. Quem tiver algo a falar, pode falar, tá, gente? É ótimo. Isso aqui é qualquer dúvida, experiência de vocês sobre animais, pode falar. Ela falou uma experiência ali maravilhosa que eu acabei de falar e provou a mediunidade deles, o que eu estou falando aqui. Tá? Vou perguntar a vocês. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? O que vocês acham? O animal pode escolher aonde, qual lar, qual família que ele quer? Não. Não. Tá? Por quê? Eles não podem escolher porque eles não têm o livre-arbítrio. Tá? Porque eles são tutelados por mentores e esses mentores é que conduz eles para a reencarnação. Tá? É diferente da nossa, né? Reencarnação também. Aqui, porque eles não têm livre-arbítrio. Tá? Nós temos. O processo de reencarnação dos animais é realizado mediante as necessidades espirituais. Eu falei isso. Os mentores, os tutores deles, que avaliam quando eles desencarnam, né? Quando eles vêm reencarnar de novo, esses tutores que os animais, quando eles desencarnam, eles vão para uma colônia. Lá, tudo é formado de colônia. Na ala espiritual lá, tudo é formado por colônias. Nós vamos por colônias. São várias colônias, tá, gente? Lá é uma imensidão, né? São várias colônias que, quando o espírito, nós desencarnamos, cada um vai para uma determinada colônia, para um tipo de evolução, para um tipo de tratamento. Isso, eles vão para colônias. É bacana, né? Então, só que eles vão uma colônia própria para eles mesmos. Não se mistura, gente, com a nossa, não. É diferente, uma colônia né, específica para eles, os animais. Tá? Todos os bichinhos, né? Todos vão para essa colônia.
Isso. Lá eles são tratados, lá eles ficam até o momento de desencarnar, até o momento de reencarnar. Eles ficam lá um tempo. Eles reencarnam mais rápido que a gente. Tudo bem? Eles reencarnam, a reencarnação deles é mais rápida que a nossa. Tá? Eles reencarnam bem. A gente tem vários processos, porque a gente tem a nossa aceitação, né? Os animais, gente, aceita, são os espíritos que aceitam melhor, que aceitam as condições deles, né? Ó, é diferente da gente. A gente desencarna, mas a gente, o nosso espírito, dependendo da nossa evolução, a gente não aceita a nossa ida para lá, não. A gente não aceita. Tá? Ainda mais quando é espírito, quando é espírito matéria, aí que não aceita mesmo. Quando o espírito é muito matéria, é dificílimo de aceitar a ida para lá. É dificílimo. Tá? Então, é assim que acontece. Tá? E eles aceitam numa boa, é diferente. A aceitação deles da nossa é muito diferente, gente. Muito mesmo. Tá? Então, aí eles ficam lá esperando um momento para reencarnar, para ir para um determinado lar. Aí, eles vêm para a mesma família de novo? Vocês acreditam que eles vêm para a mesma família de origem, com o mesmo tutor? Vocês acreditam que eles vêm para a mesma família novamente? Sim ou não? Vem. A resposta é sim. Eles vêm. Eu já tive assim, vários cachorros, várias épocas, e eles tinham os mesmos, as mesmas manias. Aí comecei a reparar, tanto é que quando eu percebi isso, eu chamava o cachorro atual com o nome do cachorro antigo, e ele respondia. Eu falava, não sabia que era você. Sim, acontece sim. Porque ali foi a família que ele chegou primeiro, onde ele teve origem, onde ele se humanizou, onde ele evoluiu. Lá agora eu comprei, acho alegre. É isso? Os animais vão após a morte, são cuidados por espíritos assistentes, que encontram lugar de paz, para ficar até voltar, como você falou. Eu fui confirmar o nome. Viu? Bonito, né? Isso mesmo. E é isso aí mesmo. Tá? Eles reencarnam na mesma família. Tá? Porque ali ele sentiu, foi ali que ele evoluiu, foi ali que foi o primeiro contato dele com o humano ali, e ele sentiu aquele amor, aquele carinho pelo aquele tutor, pelaquela família. Então, eles reencarnam na mesma família, sim. Aí você acaba pegando o animalzinho, pegando ou ganhando o animalzinho, aí o outro que você perdeu reencarna naquele ali. Tá? Nasceu, reencarnou naquele animalzinho. E assim, o Nando voltou, a gente ia ver ele, ele dizia assim, quando ele chegava, ele dizia assim, foi o Nando, era o outro cachorro dele. Eles voltam sim para a mesma família. Tá? Aí quando eles morrem, gente, quando eles desencarnam, eles ficam uns 4 anos ainda aqui, perto da família, tá? Eles ainda ficam. Para eles poder, porque eles ficam tão apegados, né, os seus tutores, aquele carinho, aquele amor, que eles acabam, aí a espiritualidade deixa ele nesse tempo ali com a família, no meio ali. Tá? E ficam uns 4 anos depois que eles vão total. Eles vão total para a colônia. Para eles poder acostumar, para eles não sentir tanto a falta, tá? Não sofrer com a separação. Os tutores fazem isso para eles não sofrer com a separação, porque eles se apegam. Tá? Eles têm um amor fora do normal, um amor infinito pela
pelas pessoas que estão cuidando deles. É um amor sincero, é um amor leal, é um amor verdadeiro, gente. Tá? E por isso que depois eu vou falar. Tá bom? Então, já respondi. É possível. Aqui, eu falei, mas vou ler aqui. Um animal doméstico não reencarnará em ambiente selvagem. Tá? Eu falei isso e está escrito aqui. Uma vez que ele já conquistou conhecimentos, né, aprendizados, né, já evoluiu, que diferenciam de certo tipo de evolução. É diferente dos animais de lá. Por isso que ele não pode reencarnar nesses animais. Porque não tem o mesmo grau de evolução, de aprendizado, de conhecimento que ele adquiriu com o humano. Tá? Então, oi? Né? Então, ele vai reencarnar no cachorro. O cachorro vai reencarnar no cachorro. Não vai reencarnar no gato. O gato vai reencarnar no gato. Porque são evoluções de aprendizagem diferentes. Não é mesmo aprendizado para eles. Apesar de estar no meio do humano. Tá? O gato e o cachorro. Entenderam? É a questão de evolução, a questão de reencarnação entre eles. É assim que funciona, gente. Tá bom? E nós já passamos pelos 4 reinos, já, tá, gente? Olha a nossa evolução até chegar isso aqui. Nós passamos. Nós temos os 4 reinos. Mineral, vegetal, não é mesmo? Animal e o humano. A gente passa por esses 4 reinos até chegar. Por isso que às vezes tem pessoas que é tão rude, que é tão. Não tem, parece uma pedra, sentimento parece uma pedra. Tá? Só que é tudo inconsciente, tá? A gente não lembra de nada, tá, gente? Tudo é apagado. Tá? As nossas reencarnações, gente, é tudo apagado. Apagado não. Ficam apagadas da nossa mente, mas ficam adormecidas. Tá? Nossas reencarnações nos acompanham sempre. As nossas nos acompanham sempre. Elas ficam só apenas adormecidas. Por isso que às vezes a gente sente certas coisas, já é de outras reencarnações que já vêm à tona na nossa vida atual. Tá? Doenças, certas emoções, tá? Já vêm de outras vidas lá atrás e acaba influenciando a gente na nossa reencarnação atual. Bom, eles reencarnam em seres da sua mesma espécie. Exemplo, o cachorro reencarna no cachorro, o gato no gato, o passarinho no passarinho. A hierarquia do universo, nosso universo, a gente, é expandir a nossa consciência. Né? E nós ajudamos os animais a evoluir, assim como eles nos ajudam a evoluir. Tá? Nós ajudamos eles, eles também nos ajudam, porque a gente também aprende com eles. Tá? Aprende com os sentimentos, com as emoções deles. Eles não falam, mas a gente também aprende. A gente evolui junto com eles também. O cachorro, a preponderância dele espiritual é no focinho. Tá? O focinho dele funciona como tipo uma anteninha. Tá? Vocês reparam que onde eles vão, eles ficam assim. Isso aqui dele, ele está tratando, ele sabe direitinho os pontos onde estão negativos. Através do focinho dele, a visão deles, eles vê encosto, tá? Se a gente está com encosto. E
aquilo ali funciona como um radar. Tá? E a espiritualidade aproveita eles. Eles trabalham, eles fazem trabalhos espirituais lá. Quando eles não reencarnam, eles fazem trabalhos lá. Filmes, né? Eles são usados para os filmes, eles são usados. Eles são os verdadeiros terapeutas, gente. São os terapeutas nossos. A gente não entende, mas quando eles estão perto da gente, quando eles estão nos acariciando, quando eles estão tristes, eles sentem o que a gente sente. Se a gente estiver triste, eles sentem. Eles sentem tudo. Eles são os nossos terapeutas. Tá? O gato, ele transmuta energias. Ele transmuta. Vocês já reparam que o gato, às vezes, chega perto da gente e roda assim. Chega uma visita. Já reparou que ele roda, roda. O que ele está fazendo ali, gente? Limpando a energia daquela pessoa que chegou na sua casa. Olha que bacana, que interessante. Ele rodou ali, vai lá, vem, fica ali horas rodando. Ele está limpando a energia daquela pessoa, transmutando a energia daquela pessoa. Ele transmuta também a energia da casa. Ele transmuta. Vocês podem reparar que às vezes ele pula e o gato está doido. Eles fazem um cruzamento. Eles fazem um cruzamento na nossa casa. Aquele cruzamento, ele está limpando a energia que está dentro de casa. Tá? Quando ele está deitado na gente, ele está cuidando da gente. Quando você acaricia um cachorro, aqui ali está havendo uma troca de energia entre você e o cachorro. Uma troca de energia. Você está depositando nele aquela energia que está em você e ele está limpando a sua energia. Tá bom? É o contato deles com a gente. Os animais conseguem enxergar a aura das pessoas, já falei isso. Se as pessoas estão tristes ou não, se estão com encosto, eles servem como quebrar quebrantos. Eles servem para isso. Quebrar energias negativas, tá? Que estão com a gente, que estão no ambiente. A missão deles é essa dentro dos nossos lares e tem outra missão também que eles têm para mostrar a gente, tá? Eu vou falar depois. Ele é curado de suas enfermidades muito mais rápido que os humanos. As enfermidades deles são curadas muito mais rápidas. Tá? Eles têm chakras iguais a gente. Eles têm os 7 chakras principais iguais ao nosso, tá? Que desequilibra. Tá? E tem os outros chakras secundários, né? Como nós temos também. Mas os principais, eles têm iguais a gente, que quando entram em desequilíbrio, eles adoecem também. Quando a imunidade deles estão baixas, eles adoecem muito. Tá? E tudo os chakras iguais ao nosso. A homeopatia, eles aceitam bem, eles absorvem muito bem a parte de homeopatia, o remédio homeopático. Oi, meu amor, tudo bem? O remédio homeopático, eles absorvem muito bem, mais rápido que nós também. Sim, floral também. Eles absorvem muito bem esses tipos de remédio, muito bem mesmo. Tá? Porque ali trata a parte de alma deles. A homeopatia floral trata a parte de alma. Tá? E não a parte... Né, a homeopatia floral dá mais importância a todos os ramos nossos, em todas as partes do espírito, só que ela dá mais importância na parte emocional, na parte de alma. Tá? Aqui, os gatos, seu propósito é limpar o meio ambiente em que vivemos. Tá?
cachorro e o gato, cada um tem uma função espiritual, tá, gente? A mesma função espiritual do gato não é a mesma do cachorro, tá? Cada um tem uma função dentro da nossa casa, cada um tem uma função perto da gente. É uma função espiritual, tá? Assim, da colônia, já falei, ó, eles vão por uma colônia, onde é recebido pelos tutores, e eles ficam ali até o momento de desencarnar. Eles aproveitam os animais também, que desencarnaram, para trabalhos espirituais na parte de umbral. Tá? Os animais que têm muita resistência, muita coisa, eles aproveitam esses animais na parte de umbral para resgatar espíritos, né, que estão lá no umbral precisando de um resgate, precisando de ajuda. Então, eles usam esses animais também. Tá? Esses animais acompanham esses espíritos, esses tutores, né, colocam esses animais para fazer esses trabalhos quando há necessidade. Tá, gente? Aí vai trabalhando a evolução deles, vai trabalhando a espiritualidade deles também, lá em cima. Tá? Entre eles lá também. Aí, eles desencarnam também quando há permissão, né, né, quando eles estão muito doentes, aí é o momento deles já fazer a partida deles. Então, uma coisa muito triste que acontece é a eutanásia, né? Já ouviram falar? É eutanásia, né? Eutanásia, que tem que sacrificar o animal, porque é doloroso para a gente fazer isso, mas alivia o sofrimento do animal. Tá? Porque o animal, gente, quando ele está para morrer, eles ficam agonizando, eles se escondem, quando eles sentem quando está na hora de morrer, eles sentem. A gente não sabe, mas eles sentem quando está na hora deles desencarnar. Tá? O gato, o cachorro, eles vão. Sempre podem reparar, eles vão para um cantinho para você não ver a partida deles, para não ver o sofrimento deles. Gente, porque eles ficam agonizando. Tá? É horrível, eu já vi, é horrível. Eles ficam agonizando até eles desencarnar. E, ó, leva horas. Essa agonia leva horas. Leva horas. Tá? A cachorrinha da minha filha se chamava Mel. Ela chamou a gente para ir lá. Aí já estava no finalzinho, não tinha mais jeito. Aí nós fomos lá e eu vi um pouco, nós vimos um pouco a agonia dela. Aí minha filha deixou ela, não aguentava andar mais, deixou ela no cantinho, quando foi à noite ela morreu. Quer dizer, ela esperou, aconteceu, que ninguém viu a partida dela. Quando viu, ela já estava morta. Tá? Aí eles vão para o cantinho, eles se isolam. Preste atenção, eles se isolam para a gente não ver a partida deles, para a gente não sofrer com a morte deles. Eles ficam agonizando demais, demais. É horrível o desencarne deles. Horrível. Tá? Aí, por isso, muitos usam a eutanásia. A eutanásia, o veterinário dá um medicamento, tá? Injeta na anestesia ali o medicamento, o animal morre, dizem que eles não sentem dor. Ele faz a partida, ali tudo é desligado, tudo é parado, mas nesse momento, tem os tutores, tá? Que acompanham eles ali do lado, eles não ficam sozinhos, não. Os tutores estão ali, tá?
levá-los, para ajudá-los no desencarne, tá? Mas às vezes acontece, pô, fulano é mal, matar o animal, que isso? Mas aí diz que existe esse processo para um adiantamento para aquele bichinho não ficar em sofrimento. Tá? Gente, eu já falei, tem alguma. Ó, eutanásia é morte boa, entre aspas, sem sofrimento. Tirar a dor, tirar o sofrimento. O cão é anestesiado e logo é aplicado o remédio para matar o animal. O animal não sente dor, ele apenas faz o xixi e o cocô, aí aquilo é uma limpeza. Quando ele faz o xixi e o cocô, ele já está limpando, expurgando as questões da matéria dele aqui. Aí são os excrementos que já são eliminados de dentro dele. Quando chega lá, ele já está com o espírito, a almazinha dele limpa, sem, né, completamente diferente da nossa. A chegar lá, eles já estão alegres, eles estão correndo, se encontram com os outros animais, tá bom? É diferente muito da nossa. Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma experiência? Alguma. Ficou entendido? Ficou tudo. Especial gato, tem que saber. E quando o gato ele sente a energia da pessoa, o cachorro é mais do ambiente. E quando ele começa a ficar, por exemplo, deitado, muito assim no estômago da pessoa, ou em outra parte do corpo, porque tem energia ali condensada. Alguma coisa está diferente nele. É isso mesmo. Eu falei aquilo, falei, gente? Falei. Esqueci. E ele dorme, o gato dorme, gente, é para repor as energias, tá? Você pode reparar, o gato tá lá cruzando o espaço, tá lá cuidando da gente, aí depois ele vai dormir. Dorme muito. Por quê? É repondo as energias que ele gastou naquele trabalho espiritual dele. E a mediunidade do gato é justamente isso. Ele sente a energia. Diferente do cachorro. O cachorro ele está vendo. O espírito dele tem. O cachorro é visual. O gato ele sente a energia. O gato é sensitivo. O animal, o cachorro, ele é visual. É isso mesmo. Eu falei. Ele sente. Ele trabalha, rodando as pessoas, ele está trabalhando enquanto ele. Ele diz que eles têm cristais. Aí ele dorme para poder limpar aquela energia que ele adquiriu para novamente ele fazer o trabalho dele espiritual. É lindo, é muito bacana. A mediunidade deles. Olha, acontece, né? Então, tá? É muito interessante, gente. Então, eu já terminei, tá? Eu falei o básico do básico, porque isso é muito amplo. A espiritualidade é muito complexa, tá? A parte espiritual é muito complexa, tem muita coisa, muita gama para ser aprendida, a gente nunca sabe tudo. Então, a gente vai no básico do básico. Então, eu peguei o nome dos animais ali, molhou aqui. E a espiritualidade está cuidando desses animais, tá? Não vou falar os nomes,
porque já foi entregue, a espiritualidade já viu, mas está aqui o nome do gato, do cachorro, dos nossos irmãos de 4 patas, tá? Do nosso gatinho, nosso cachorro. Todos somos irmãos perante a Deus, tá? Só que irmãos diferentes em espiritualidade, diferentes em evolução, tá? Em evoluir, tá? Então, estou com uma oração aqui. Por favor, feche os olhos, cada um mentaliza o seu animalzinho, tá? Todos esses que me deram o nome aqui, mentaliza eles, cada um com o seu gatinho, o seu cachorrinho. E agora vem uma oração para abençoar esses animais. Procura ver o ponto que eles estão em desarmonia. Tá? Que tem muitos que estão doentes, né? Com problema de saúde. Vai lá nesse local. Vocês sabem onde eles estão em desarmonia. E chega lá, mentaliza só eles agora, tá? Cada um com o seu. Oração para abençoar o cachorro de 4 patas, os nossos gatos, nossos irmãos de caminhada. Ó Deus, Criador e doador de todos os bens, e que tudo fizeste com sabedoria, e destes ao homem, criado à vossa semelhança, o domínio sobre todos os animais. Nós os pedimos que, mediante a vossa bênção, estendai sobre estes animais, que estão aqui nessa lista, que nossos irmãos estão mentalizando agora, a vossa mão, e concedei que eles sejam bem cuidados, que eles sejam curados de alguma enfermidade, tanto emocional quanto físicas. Sei também, Senhor, que tu colocaste no mundo animais para nos ensinar coisas sublimes, como o amor incondicional, e por este amor que peço por essas criaturinhas de 4 patas. Que assim seja. Amém. Os ensinamentos dele diante de nós, porque eles estão junto de nós. Não é à toa que eles estão em nossos lares. Não é à toa que eles nos acompanham. Eles nos ensinam, eles passam para a gente o amor incondicional. Que muitas das vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente vê tanta coisa o humano fazendo, tanta coisa acontecendo, né? Então eles vêm para mostrar esse amor incondicional. A lealdade. São leal. A amizade. Um amor infinito, um amor maravilhoso, um amor fora do normal, né? Um amor, até aquele amor mesmo doentio que eles sentem por nós. E o perdão. Eles vêm mostrar para a gente que o perdão existe, que a gente pode perdoar nossos irmãos, tá? Apesar de tudo. Tá? Eles não têm ódio, porque eles não têm o ego. Eles não carregam isso dentro deles. Nós já temos o ego. Tá? A criança não tem o ego ainda formado. Só começa a aparecer o ego dela depois dos 7 anos de idade. Os 6 anos, né? Que o ego já vai. Mas, por enquanto, a espiritualidade, elas não têm esse ego dentro delas ainda, formado. Tá? E o animal é a mesma coisa, eles não têm o ego, nós temos. Tá? Por isso que, quando você maltrata o animal,
eles não guardam ódio, não guardam rancor. Vocês podem reparar. Bateu, você chutou, daqui a pouco ele está te lambendo, ele está te fazendo festa, ele está alegre para você, porque ele não tem ego. Tá? Ele não sabe o que é raiva, o que é ódio, o que é rancor. Ele não sabe o que é isso. Eles não carregam isso dentro deles. Por isso que eles estão aqui para nós, tá? Passar esses ensinamentos para nós. E a gente vê alegria nas pequenas coisas. Que tudo que eles vê, tudo é alegria. Tudo para eles é alegria. Apesar do sofrimento que eles têm, que às vezes o humano faz, para eles, tudo, eles vê alegria nas pequenas coisas. Tá? Então, para isso que ele está aqui entre nós, para passar, para a gente reconhecer, ver o amor incondicional que eles têm, para passar essa alegria constante que eles têm, apesar de tudo, e, acima de tudo, perdão. Ensinar a gente a amar, ensinar a gente a perdoar. Tá? Obrigada a todos e cuide bem dos filhinhos dos nossos irmãos, desses animaizinhos. Tá? Passa, a partir de hoje, olhá-los de forma diferente. Tá? E vocês têm uns médios dentro da própria casa de vocês, que limpa o ambiente e transmuta a energia de vocês. Em nome de Jesus, que assim seja, e graças a Deus.